Senhores, então até agora nós vimos operadores matemáticos, operadores de comparação, operador de concatenação. Qual é o próximo grupo? Operadores de referências, ok? Quais são os operadores de referência? Os operadores de referência são dois pontos, ponto e vírgula, ponto e espaço. A principal diferença está entre os dois pontos e o ponto e vírgula. O que é dito a respeito do operador de ponto e vírgula? Vamos ver juntos? Veja. O operador dois pontos indica um intervalo de células sequenciais, ou seja, um conjunto sequencial de células, somente podendo ser usado em funções, sendo que a sua aplicação varia conforme a função onde se encontra. Ele cria para nós uma caixa de seleção. Segundo operador importantíssimo, ponto e vírgula. Pode indicar um conjunto de células não sequenciais, de células aleatórias, afastadas, espalhadas, distribuídas. E também somente pode ser usado em funções, sendo que a sua aplicação varia conforme a função onde ele se encontra, aonde ele está. O que ele calcula para nós? Ele calcula apenas células citadas na função. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula e o espaço são operadores não muito comuns no dia a dia dos usuários, mas existem. Então vamos ver a definição deles. O operador ponto possui funcionamento semelhante ao dois pontos. Olha, o funcionamento dele é semelhante ao funcionamento dos dois pontos. Sendo, inclusive, substituído automaticamente por ele. Por ele quem? Dois pontos. E o espaço? Calcula apenas valores contidos na intersecção gerada por ele. Ou seja, o espaço permite calcular intersecções. O espaço permite calcular intersecções. Fechado? Vamos agora, pessoal, ver a aplicação prática desses operadores, que são operadores fundamentais. Eu posso até dizer para vocês que são os operadores mais importantes, que mais caem em prova. Vamos para a prática. Pessoal, para esse exemplo, eu preparei uma planilha especial aqui, que didaticamente ela é muito adequada, tá? Para a explicação desses quatro operadores. Vamos lá. Se eu clicar dentro da célula B7 e digitar igual soma de B2 até B5 e teclar Enter, qual será o resultado obtido por mim? Está muito fácil, porque olhando para a imagem, você logo deduz que ele vai me trazer como resultado o valor 100, pois você está vendo uma caixa de seleção que o próprio Excel mostra. O operador dois pontos, ele indica então para a gente, como eu já li, um intervalo de células sequenciais, uma após a outra. E ele seleciona tudo para nós a partir de uma caixa de seleção. Então vamos teclar Enter e vamos obter como resultado 100. Agora, vamos entender outras propriedades desse botão, desse operador. Não apenas devemos saber que ele indica um intervalo e que ele tem o significado de até, mas também temos que conhecer as outras características desse operador. Vamos vê-las. Primeira delas, se eu modificar o nome da função de soma para média, esse mesmo operador que está somando, ele passa a realizar a média. Mais uma vez, se eu modificar o nome média e digitar multi, ele deixa de fazer a média, o operador dois pontos, e passa a fazer um cálculo de multiplicação. Ou seja, o operador dois pontos, a aplicação dele varia de acordo com a função onde ele está. Se ele está numa função de soma, ele é usado para somar. Se ele está numa função de multiplicação, ele é usado para multiplicar. Segundo detalhe importante.
Se eu apago esse nome daqui, se eu apaguei o nome do cálculo, eu transformei esse cálculo em uma fórmula. Vocês lembram que o Excel trabalha com fórmulas e com funções? Qual a diferença de fórmulas para funções? É que as funções utilizam um nome e as fórmulas não possuem nome. Quando eu apago o nome do cálculo, eu acabo de transformar este cálculo em uma fórmula. Agora, vejam, o 2 pontos está dentro de uma fórmula. Se eu declarar Enter, dá erro. Eu não posso utilizar o 2 pontos dentro de uma fórmula. O 2 pontos é um operador de funções. Fechado? Vamos seguir. Agora vamos para o operador ponto e vírgula. Eu considero o operador ponto e vírgula mais simples e mais fácil de ser entendido do que o operador 2 pontos. Por quê? Porque ele basicamente calcula apenas os valores citados no cálculo. Então, como vocês podem ver, está sendo citado B2 e B5. Ou seja, ele vai calcular apenas o conteúdo de B2 e B5. Qual vai ser o resultado? 50. Se eu modificar o nome de soma para multi, o Excel deixa de somar e passa a multiplicar. Ou seja, a aplicação do ponto e vírgula também varia de acordo com a função onde ele se encontra. E se eu apagar o nome da função daqui, eu transformo isso no quê? Em uma fórmula. E novamente vamos ter um erro, porque o ponto e vírgula também é um operador utilizado normalmente em funções. Ok? Seguindo. Agora vamos para aqueles outros 2 operadores que não são tão comuns. Vamos para o operador ponto. Veja que o operador ponto, ele também indica uma caixa de seleção. Vocês se lembram que eu acabei de ler com vocês que o ponto ele tem a mesma aplicação do 2 pontos? Então é a mesma aplicação, pessoal. Se eu teclar Enter, olha quanto que ele vai me dar como resultado. E ele é substituído automaticamente por 2 pontos. Vamos mais uma vez? Ponto. Enter. Automaticamente o ponto é substituído por 2 pontos. E professor, eu posso usar mais pontos? Pode, pessoal. Você pode usar quantos pontos vocês quiserem. Quantos couberem dentro da célula. Se eu declarar Enter aqui agora, vejam, novamente 100. Os pontos foram substituídos por 2 pontos. Agora vamos montar aqui o próximo exemplo. Para o próximo exemplo, eu vou digitar esses valores aqui ao lado. Ok. E vamos montar o cálculo. No nosso próximo exemplo, do nosso próximo operador, nós vamos usar o espaço. O espaço é um operador. Vejamos, eu vou colocar o espaço e vou indicar um outro intervalo de células. Então veja, eu tenho um intervalo azul e eu tenho um intervalo vermelho. O que o espaço faz, pessoal? Vocês se lembram? Ele calcula o quê? Ele calcula a intersecção. Qual é a intersecção de valores aqui? Quais valores estão dentro da intersecção? Os valores que estão dentro da intersecção são 20 e 30. Ou seja, se eu declarar Enter, ele vai me trazer como resultado 50. Ou seja, 20 mais 30. Ok? Fechado? Então, esses são os operadores de referência. Ok?